Dada uma função de transferência contínua no tempo, uma função de transferência em S, sabemos já destes sinais e sistemas mecatrónicos que podemos obter a sua resposta em frequência substituindo S por J-ômega, ficando assim com G de J-ômega. Isto é, estamos a restringir S, a variável da transformada de Laplace, ao eixo imaginário. Sabemos também que, quando ômega é negativo, vamos apenas obter o complexo conjugado daquilo que obtemos quando ômega é positivo. Vimos também que, como por definição o operador atraso é igual a E elevado a menos tempo da amostragem vezes S, e portanto Z é igual a E elevado ao tempo da amostragem vezes S, os números complexos da forma S igual a J ômega se transformam no plano Z em números complexos da forma Z igual a E elevado a TS, tempo da amostragem, vezes J ômega, ou se preferirmos, E elevado a J vezes a nossa frequência normalizada. Estes números, visto que isto se trata de um imaginário puro, são os que correspondem ao círculo de raio unitário. Isto é, o nosso eixo imaginário em S transforma-se no círculo de raio unitário em Z. E vimos também que no plano S existem uma faixa primária e várias faixas complementares. Consideremos apenas aquilo que acontece para ômega positivo. Esta parte do eixo imaginário correspondente à faixa primária transforma-se nesta metade do círculo de raio unitário. Começa em 1, passa por J e chega até menos 1. Depois, esta parte, correspondente à faixa complementar, à primeira faixa complementar, transforma-se nesta metade de baixo do círculo de raio unitário e em mais meia volta pela parte já percorrida. E as outras faixas complementares corresponderão a mais voltas em torno do círculo de raio unitário. Na verdade, neste ponto, temos uma frequência normalizada de 0, que é geometricamente o mesmo que uma frequência normalizada de 2π ou de 4π e por assim adiante. Isto quer dizer que a frequência de 0, aqui, geometricamente, corresponde ao mesmo que 2π sobre TS, que corresponde ao mesmo que 4π sobre TS e por assim adiante. Aqui assim, no ponto menos 1, temos uma frequência normalizada que corresponde a π, que geometricamente é o mesmo que o ângulo 3π ou 5π e por assim adiante. Portanto, em termos de frequência, isto diz-nos que π sobre TS é o mesmo que 3π sobre TS ou 5π sobre TS e por assim adiante. Uma vez mais, verificamos que existe aqui assim uma periodicidade. Isto é apenas mais uma consequência do fenómeno de aliasing de que já falamos. Se eu tiver uma sinusoide com esta frequência e que a mostro aqui e aqui, ela é indistinguível de outra sinusoide com uma frequência superior que não verifique relativamente a este tempo de amostragem o mínimo estipulado pelo teorema da amostragem. Havendo coincidência neste ponto e neste ponto, eu não sei se estou em presença desta sinusoide, ou desta, ou de qualquer outra que coincida nestes pontos e que tenha uma frequência, uma vez mais, superior àquela indicada pelo teorema da amostragem. De tudo isto, concluímos que a resposta em frequência de uma função de transferência discreta, obtida pela substituição
Z igual a E elevado a tempo de amostragem, vezes J vezes ômega, ou se preferirmos, E elevado a J vezes frequência normalizada, dada, portanto, por Q de J ômega maiúsculo, frequência normalizada, ou G de tempo de amostragem, J vezes ômega, onde ômega é a frequência de radianos por segundo. Esta resposta em frequência, sendo periódica, quando se representa num diagrama de Bode, vai dar origem a curvas que se repetem várias vezes. Como o diagrama de Bode aqui no eixo do X tem as frequências numa escala semilogarítmica, esta periodicidade resultará na repetição do que eu aqui tiver em comprimentos cada vez mais curtos. A primeira repetição é agora de baixo para cima, visto estarmos na parte de baixo do círculo de raio unitário. A segunda repetição é novamente de cima para baixo, depois novamente de baixo para cima, e teremos estas oscilações a repetir-se em comprimentos cada vez mais pequenos, não porque a sua frequência aumente, mas porque as frequências estão representadas neste diagrama em comprimentos cada vez mais curtos. No MATLAB eu posso construir diagramas de Bode de sistemas discretos na forma usual. Verificamos o que acontece a um sistema de primeira ordem. Começo por o discretizar, utilizando a função continuous to discrete. Vou, aliás, fazê-lo utilizando dois tempos de amostragem diferentes. Tracemos agora o diagrama de Bode destas três funções de transferência original, contínua, e as suas duas versões discretizadas. Aqui está o resultado. Como podemos ver, ambas as versões discretizadas aproximam o diagrama de Bode da função de transferência contínua original até uma certa frequência. A partir daqui, o MATLAB não mostra mais nada. Esta é a frequência de Nyquist. O que teríamos, se o MATLAB não truncasse o diagrama de Bode aqui, seria uma repetição desta curva num comprimento mais curto, e depois uma nova repetição num comprimento ainda mais curto, e uma nova repetição. Reparemos como a aproximação é relativamente boa até nos aproximarmos desta frequência de Nyquist. Quando nos aproximamos da frequência de Nyquist, a frequência da sinusoide de entrada já é semelhante à frequência de amostragem e, portanto, os erros tornam-se muito grandes. Isso nota-se quer no ganho, quer também na fase. No tocante à fase, repare-se como ela desce sempre até menos 180 graus. Isto acontece em todos os sistemas digitais, incluindo este, que é de primeira ordem. Isto pode parecer surpreendente, visto que um sistema de primeira ordem contínuo tem a fase a descer apenas até menos 90 graus. Mas, à medida que o período da sinusoide de entrada é cada vez mais pequeno e é comparável ao período de amostragem, isso faz com que o erro aumente até chegarmos aos menos 180 graus. Podemos verificar a periodicidade que já falei no diagrama de Bode, criando um vetor de frequências para então calcular o diagrama de Bode nesses pontos. Aqui vamos utilizar a exponencial, o tempo de amostragem é 1. Aqui temos a unidade imaginária e aqui as frequências. O ganho é 20 logaritmo na base 10 vezes o valor absoluto da resposta em frequência. A fase, em graus, obtém-se com esta função.
Comparando o gráfico que já tínhamos, que está à direita, com o gráfico que agora obtivemos à esquerda, podemos ver neste último as sucessivas repetições do ganho e da fase, sempre em comprimentos cada vez mais curtos, por causa da escala logarítmica das frequências, da escala semilogarítmica no eixo do x. O ganho primeiro desce e depois sobe, desce, alternando. Quanto à fase, podemos ver que em cada faixa complementar que atravessamos, desce de 180 para menos 180 graus. Os diagramas de Bode das funções de transferência discretas não se prestam a que estabeleçamos assíntotas para cada um dos polos e dos zeros e para depois podermos construir os diagramas por adição das várias partes assintóticas que o compõem. Portanto, não vamos traçar diagramas de Bode de funções de transferência discretas à mão. O que é preciso é saber interpretar um diagrama de Bode. E a interpretação é semelhante àquela que nós já conhecemos dos sistemas contínuos no tempo. Por exemplo, neste caso, uma frequência de 10 elevado a menos 2 radianos por segundo, vemos que o ganho é 0 decibéis e que a fase é praticamente 0 graus. Isto quer dizer que a sinusoide de entrada será praticamente igual à sinusoide que encontramos na saída depois de passar o regime transiente e ao chegarmos ao regime estacionário. Se a amplitude da entrada, por exemplo, for 1, a amplitude da saída também será 1. Se a amplitude da entrada for 10, a amplitude da saída será 10 e por assim adiante. Vejamos o que acontece a uma outra frequência. Por exemplo, aqui a uma frequência de 1,39 radianos por segundo. Se a minha entrada for uma sinusoide com esta frequência de 1,39 radianos por segundo, então eu vejo que, sendo o ganho menos 4 decibel, eu vou ter à saída, em regime estacionário, uma amplitude que será menor, que será 10 elevado a menos 4 sobre 20, isto é, 10 elevado a menos 0,2, vezes a amplitude da entrada. E vejo também quanto à fase, que a essa frequência, a fase está atrasada. Portanto, a minha saída estará 101 graus atrasada relativamente à entrada.